Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Victor Mattioni, professor de História, e hoje nós estamos fazendo um vídeo especial com o gabarito comentado das questões do caderno de História do vestibular da UFRR 2026. Neste vídeo nós vamos destacar a primeira questão do caderno de História, uma das questões mais difíceis deste vestibular e também uma das mais polêmicas que nós vamos conferir agora, tudo bem? Então, avance comigo. A questão número 1, no caso, ela está como questão 47 porque eu peguei da prova do vestibular, a prova integral. Mas ela é a primeira questão também do PSS 1. E desde já muitos professores, inclusive eu, nós criticamos a maneira como ela foi elaborada devido à dificuldade para estudantes do PSS 1 que estão ingressando nesta carreira de concursos, ou seja, é a primeira prova que eles estão realizando, provavelmente, visando já um ensino superior, e eles de cara já têm uma questão, já recebem uma questão com um grau de dificuldade, na minha opinião, elevado. Isso porque é um dos assuntos que é um tema sobre o Egito Antigo cai com frequência no vestibular. No entanto, o tema que eles colocaram aqui é um tema muito específico, é um tema para quem é doutor na área, e isso gerou uma série de críticas, mas aqui nós iremos destrinchá-la, vamos diluí-la e tentar entender e descobrir o porquê da resposta ser a alternativa A. Tudo bem? Então avance comigo e vamos lá. O Egito Antigo, no caso, o Antigo Egito, experimentou uma série de problemas políticos, dentre os quais encontramos a famosa invasão protagonizada pelo povo assírio, ocorrida no século 7 a.C., onde, pelo período de alguns anos, no caso, os egípcios vivenciam a fragmentação e enfraquecimento do poder político central, seu poder político central. No contexto dessa crise egípcia, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Após um período, o Egito consegue se libertar dos assírios, iniciando uma fase de recuperação conhecida como Renascimento Saita. B. O enfraquecimento do Egito diante dos assírios foi resultado das famosas reformas religiosas promovidas pelo faraó Amenófis III, que resultou em uma revolta popular. Letra C. Com a saída dos assírios, o Egito experimentou um longo período de paz e prosperidade sob a dinastia Ptolomaica pelo período de 9 décadas. Letra D. A vigência do poder assírio no Egito nos primeiros 6 anos só foi possível por causa de acordos realizados entre o rei Senaqueribe e a elite agrária e sacerdotal egípcia. E letra E. Com a invasão assíria, a casta sacerdotal egípcia buscou secretamente uma coalizão com o reino da Filístia, resultando na libertação e retorno da dinastia Saita ao poder. Desde já que, no caso, é interessante quando nós estivermos conversando sobre as questões da UFRR, estejam sempre aos comandos, no caso, estejam sempre atentos aos comandos, ou seja, ele pediu para marcar a alternativa correta. E no caso, com relação ao texto, é interessante perceber que a todo instante ele está falando que a invasão assíria resultou em problemas para os egípcios, ou seja, problemas políticos entre os quais encontramos a famosa invasão protagonizada pelo povo assírio, ou seja, no contexto da história, quando nós falamos em problemas políticos e invasões de outros povos, dificilmente você vai encontrar algo harmonioso, algo romântico, tá bom? A intenção é mostrar o quê? Que houve justamente uma fragmentação e enfraquecimento do poder político, no caso dos egípcios. Consequentemente, nós vamos perceber que as alternativas aqui apontam algumas perspectivas de alianças ou de harmonia entre assírios e egípcios, o que não aconteceu. Por quê? Nós vamos retornar às alternativas, mas vamos lembrar o seguinte: quando você encontra uma alternativa falando sobre o povo assírio, historicamente falando, o povo assírio sempre foi conhecido pela sua violência, por ser uma sociedade extremamente militarizada. Quando você lê, por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, ou, por exemplo, com o livro de Jonas, que Jonas odiava o povo assírio, o povo de Nínive, na capital, no caso, você vai perceber o quê? O contexto ali de uma sociedade que, pelo seu militarismo
e pela forma como dominava os povos, né, obviamente vai estar sempre associada à violência, tá bom? Então no caso, a gente vai perceber aqui, aí hoje nós vamos já retornar a esse slide, uma breve história do contexto do povo egípcio, né? Nós vamos ter a divisão entre o Antigo Império e o Médio Império, depois o Novo Império. Vamos ter uma série de fatos, como a expulsão do povo Ixo, posteriormente a escravização do povo hebreu e depois aí o famoso livro da Bíblia de Êxodo, no caso, com a leitura sobre a escravidão do povo hebreu e a saída do Egito, certo? Vamos ter também um contexto em que Amenófis IV aboliu o culto politeísta no Egito Antigo e passou a reconhecer somente um deus, o culto a deus Atom, e consequentemente um processo de decadência, entre elas as invasões assírias, tá bom? E aí nesse caso a gente vai ter aqui a dissolução no contexto do final do Novo Império permitiu que os assírios avançassem sobre o território e em 662, 663 o rei Assurbanipal, no caso aqui, conseguiu subjugar politicamente o combalido governo egípcio. Daí diante disso, no caso, outras civilizações acabaram dominando o Egito. Então, no contexto das invasões assírias, depois você vai ter uma sucessão de outras invasões e, consequentemente, o enfraquecimento, né, do poder político dos egípcios, tá bom? E aí, no caso, por que as demais alternativas estão corretas? Já falamos que a alternativa correta é a letra A. Letra B. Afirma que o povo assírio deu início à unificação egípcia, baseado no politeísmo. No entanto, não houve tal processo, e sim uma dominação militar e tributos, no caso. Letra C. Diz que os assírios criaram dinastias próprias no Egito. Nunca existiu uma dinastia assíria no Egito, até porque o período de dominação foi curto. A conquista assíria no Egito abrangeu um período relativamente de 673 a 666, de 673 a 676, de 673, eita, a 663 a.C. Letra D. A dominação assíria não trouxe um período pacífico. Ela foi marcada por uma resistência local. Há textos de Heródoto, o famoso grego Heródoto, que conta sobre esse processo de dominação assíria depois de retirada do povo assírio. Claro, Heródoto viveu depois deste tempo, no caso, mas é um contexto em que ele não é, as fontes ainda são utilizadas, inclusive há profecias e etc. E letra E afirma que os assírios preservaram integralmente a autonomia egípcia. Vem, você está dominando um povo, dificilmente você vai manter a autonomia deste povo, tá bom? E no caso, o domínio assírio reduziu a autonomia impondo tributos. Novamente, lembrando com relação aos assírios, tudo isso em verde aqui, ó, você observa, é a dominação do Império Assírio. Você vai perceber, no caso, que ele conquista a famosa região do Crescente Fértil, certo? Então, você vai perceber a capital, que é Nínive, ok? Bem no interior, próxima na região da Mesopotâmia, ok? Então eles conseguem chegar até o Egito Antigo e dominar este povo. Nós vamos também lembrar da Biblioteca de Nínive, né, a capital do Império Assírio, e do rei Assurbanipal, dependendo de onde você da sua referência, tá? O famoso rei assírio. E aí nós vamos perceber nas artes da época, nas ilustrações da época, no contexto da época, sempre uma perspectiva quanto a uma sociedade militarizada, ok? Extremamente forte e violenta. Novamente por isso que Jonas os odiava, né? Diante do que ele fez com o povo, do que o povo assírio fez ao povo hebreu, tá bom? Por este motivo, no caso, a alternativa é a letra A, tá bom? Renascimento saita. Após o período, o Egito consegue se libertar dos assírios, iniciando uma fase de recuperação como o renascimento saita. E professor, o que é este renascimento, professor? Eu nunca ouvi falar. Se você nunca ouviu falar, fique tranquilo, porque muitos professores também nunca estudaram sobre este assunto. Ele é muito, mas muito específico. E procurando na internet, nós encontramos um texto do professor Ronaldo Gurgel Pereira com o título A 26ª Dinastia e as suas relações com o Egeu, no caso, o Egito
Saita como uma potência mediterrânea nos séculos 7 e 6 a.C. Saita, no caso, é em homenagem a uma cidade chamada de Sais, localizada no delta do rio Nilo, tá bom? Então, entre os séculos 7 e 6 a.C., o Egito passou por um processo de libertação do jugo assírio e reunificação territorial sob a 26ª dinastia, sediada em Sais. Os reis saitas promoveram longas campanhas militares no Levante e na Núbia, a fim de reafirmarem a sua autoridade sobre as antigas áreas de influência. Letras C, né? Terceiro ponto. A 26ª dinastia investiu numa política ostensiva de contratação e fixação de mercenários estrangeiros, que incluíam fenícios, cários e principalmente gregos do Egeu Oriental. É interessante que esse ponto aqui irá nos ajudar numa outra questão que caiu também no PSSU e no vestibular integral, sobre o Império Macedônio, sobre mercenários estrangeiros, principalmente gregos da época, tá bom? Já fica a dica para o próximo vídeo. Ponto D. Enquanto os séculos 7 e 6 iam se caracterizando como um período de guerras, nesse período também se formou uma sólida relação comercial, diplomática e religiosa entre gregos e egípcios. E aqui, historicamente falando, os egípcios influenciaram bastante os gregos. Platão, por exemplo, teve uma forte influência egípcia. O que nós queremos dizer com isso? Que os gregos, que estavam, obviamente, mais ao norte, aqui na região, tinham contato direto com os egípcios. E em 677, o exército assírio retornou ao Egito, no caso, para conter uma contraofensiva núbia pela retomada do delta, essa região. Necau I, rei cliente de Sais-Mênfis, foi morto pelo rei núbio, Tanutamani, em 674 em batalha, sendo substituído pelo filho Psantec I na chefia das frações políticas do delta, no caso. Este filho aqui, o Psantec, ele buscou, diz um artigo, no caso, o próprio artigo, que ele teria buscado inclusive refúgio com os assírios, mas não foi bem recebido. Consequentemente, ele teve uma visão, uma profecia, no caso, em que ele contrataria um exército para dominar, para vencer os assírios e expulsá-los do Egito Antigo, tá bom? Mas isso é uma outra história. Voltando à questão, no que diz respeito nós falamos no início, é uma questão muito difícil. O que pode ajudá-lo nesse tipo de questão é se você tivesse um conhecimento sobre o povo assírio. Então, professor, às vezes eu tenho dificuldade de encontrar a alternativa correta. Porém, por eliminação, você consegue, ou tem uma chance maior de acertar as alternativas quando você tem conhecimento sobre outras informações de outros povos, aqui no caso referente à antiguidade. Então, se eu sei que o povo assírio é responsável por ser extremamente militarizado, por exemplo, se a dinastia ptolomaica, que isso aqui é interessante, porque ela de fato existiu, mas ela existiu depois do contexto do Império Macedônico com Alexandre o Grande, com a dinastia ptolomaica dominando o antigo Egito, por exemplo. Então, nós vamos ter uma possibilidade de acertar, de encontrar a alternativa correta maior, tá bom? Mas eu volto a dizer, se você errou esta questão, não fique frustrado, porque é um assunto muito específico, tá bom? É um assunto muito delicado e que muitos professores também errariam, tá bom? Até porque as informações sobre o Renascimento Saita, a nós aqui, pelo menos no Brasil, e procurando artigos em português, é extremamente limitada, tá bom? Geralmente, quando você coloca Renascimento, pelo menos do ponto de vista da história, a nossa mente vai lembrar sempre do renascimento urbano e comercial que começou na Itália durante a Idade Moderna, enfim, no contexto das artes, do comércio, das atividades nesse período, mas não num contexto de Egito Antigo. Tudo bem? Tá bom? Encerramos aqui este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários e sigam o canal. E qualquer dúvida, podem colocar nos comentários que será uma satisfação poder responder, tá bom? Um grande abraço, Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!